igual você falou, os russos, pra gente, pode soar grossos, mas pra eles estão sendo, às vezes, super É, gentis, sei simpáticos, lá, ó. às vezes estão sendo legais. Você, Nossa, eu tô E a conversando com gente que leva pra ele. um lado errado. eu tô conversando, né? Vou só gritar, vou ser simpático com ele hoje, vou só gritar. Olá, bem-vindos ao podcast Cidadão. Vamos saber um pouquinho mais de como é viver e estudar em Vladivostok, na Rússia, com o nosso entrevistado, Robson Crepaldi. E deixa eu te perguntar, claro, tem essa coisa do preconceito e tal, mas aí quando você fala que é brasileiro, qual é a reação do pessoal aí? Olha, o brasileiro é bem aceito, sabe? A gente tem porque, assim, como o Brasil não tem problema político e militar com a Rússia, então a gente acaba sendo bem aceito. Então, assim, eu nunca, sempre que falo que eu sou brasileiro, 99% das vezes eu sou muito bem, assim, muda a conversa, sabe? A pessoa sabe um pouco mais e pergunta, e como vai se perguntar do país e tal. Então, assim, a O gente pessoal não fala de tem. futebol, É, é, futebol, carnaval. mas assim, a gente é bem visto. Assim. O preconceito acaba existindo porque a gente, o brasileiro é um povo miscigenado, a gente tem várias raças, né? Então, depende, tem alguns brasileiros que acabam sofrendo um pouco mais de preconceito, dependendo da raça, enfim, né? A gente sabe como é que são as coisas. Mas, de forma geral, a gente é bem aceito. A gente é super bem aceito, assim. Por esse motivo, pra gente não ter problemas militares e políticos com a Rússia, entendeu? Eles levam isso muito em consideração. Aqui no Japão não tem muitos negros, né? Como Uhum. é que é aí na Rússia? Aqui não tem muitos também não, sabe? Assim, obviamente a maioria a maioria não, né? São estrangeiros, né? Por exemplo, a Universidade aqui de Vladivostok tem um percentual muito alto de estrangeiros, tem vários lugares, né? E inclusive da África e Índia. Por exemplo, quando eu cheguei aqui para estudar medicina, eu só tinha curso de medicina em russo, hoje já tenho curso de medicina em inglês. E o curso de medicina em inglês foi aberto para que os indianos pudessem estudar. Então, o volume de indiano aqui é muito grande. Tem muito chinês, tem muito coreano, tem muito africano, sabe? É bem diverso mesmo. Então, acaba sendo estrangeiros, né? Então tem sim. Uhum. Por exemplo, a minha sala de aula, a minha turma tem 10 alunos. 5 são russos, aí tem um do Líbano, uma da Colômbia, um do Uzbequistão, eu e um do Vietnã. Então é bem diversificado, assim, culturalmente é bem diversificado. Olha. E todo mundo se dá bem? Porque o Nathan falou que lá em Buenos Aires, por exemplo, as pessoas pegam aulas diferentes e tal e nunca se encontram. Não tem essa coisa de turma, né? Mas agora você falou, a minha turma tem 10 alunos. Vocês fazem coisas juntos ou não? Ou é Assim, cada um por si? dos 10 é dividido, 5 russos para um lado e os estrangeiros para o outro. Ah, Como eu falei para você, né, eles não são de assim, são educados, a gente conversa, o nosso relacionamento é no período de aula, dentro da universidade. Saiu da aula, a gente não tem mais contato. Então, assim, hoje tem uma russa que convive muito com a gente, porque ela, enfim, ela quer sair da Rússia também, ela quer fazer a especialização dela na Europa depois. Então, assim, alguns russos com a mente mais aberta, normalmente os russos que tiveram oportunidade de viajar para outros países, ter acesso a outras culturas, eles expandem um pouco mais a mente e acabam ficando um pouco mais acessíveis. Mas, no geral, a gente convive entre os estrangeiros. Porque quando você chega no começo, né, esses primeiros anos que a gente tem dificuldade de idioma, é difícil você conviver com um local. Então a gente acaba se aproximando por afinidade, como é um monte de estrangeiro, todo mundo perdido, a gente acaba se juntando, né? Então tem muito sim. latino, tem colombiano, tem gente da Bolívia, tem gente da Venezuela, tem gente do Paraguai. Então o espanhol com o português, o latino acaba se aproximando, né? Tem mais facilidade. Uhum. Os africanos são muito simpáticos, são pessoas muito agradáveis de lidar. Os indianos são tranquilos de lidar. O pessoal do Vietnã são pessoas extremamente maravilhosas, pessoas de lidar, entendeu? Então a gente acaba se aproximando dessas pessoas e se acaba ficando com mais vínculo. Então, o meu convívio hoje é com estrangeiro. Tirando essa colega que eu tenho, que é russa, né? Que acabou se vindo mais pro lado do estrangeiro, não foi nós que fomos, ela que veio. Eu quase não tenho, assim, convívio fora de aula. Mas que legal, né? Assim, É, é engraçado isso. A visão de brasileiro fora é muito boa, né?
em geral. É boa, de geral é boa. Em geral é boa porque a gente é neutro, né? Eu acho que todo país considera isso, assim. A gente é neutro. Aham. Como a gente tem uma miscigenação muito grande, o brasileiro por si só, então, assim, obviamente a gente tem o preconceito, claro, né? Cada pessoa, né? Mas a gente acaba tendo mais facilidade de lidar com outras etnias, com outras culturas, porque a gente tem, o Brasil é muito diversificado, é muito amplo, né? Tem muito tipo de cultura. O Brasil hoje tem vários Sim. tipos de religiões, tem vários tipos de raças. Então, assim, não é um primeiro contato, assim, né? Então, para mim, assim, é super tranquilo, assim, lidar com qualquer outro tipo de pessoa, assim. Eu sou muito maleável, assim, né? Adaptável. Eu acho que quem vai morar em outro país, ela tem que ser maleável. Eu não posso carregar a rigidez que eu tenho do Brasil, Sim. né? Eu não posso carregar os costumes que eu tenho. Eu tenho que ser flexível, senão você não consegue ficar naquele país, Mas, né? mas eu acho que essa é uma característica do brasileiro, né? Essa Do flexibilidade brasileiro. e é justamente por isso que o brasileiro se adapta bem em qualquer lugar do mundo, mesmo Ah, com as Exato. dificuldades, com os problemas, com o preconceito que tem ah, em todos os lugares do mundo, infelizmente, né? É, Mesmo no Brasil, né? A gente é preconceituoso com o pessoal da América Latina, não é? sim, Brasileiro exatamente. acha que é melhor que paraguaio, melhor que Exato, argentino. exato. Então, assim, preconceito existe no mundo inteiro, né? Então, sempre que você é estrangeiro, que você é imigrante, você vai passar por preconceito, Passa, não tem passa. como, não importa onde você esteja, né? É, Mas, assim, essa eu acho que é a grande vantagem dos brasileiros, essa flexibilidade, saber se exato. adaptar e saber levar o É, jeitinho brasileiro, que é, né, a parte exato. boa do jeitinho brasileiro, né? É, sim. é. Eu percebo assim que as pessoas que não conseguem, porque assim, dos brasileiros, do pessoal que vem para cá, no primeiro, segundo ano, 90% desiste e volta embora. Então eu acho que essas pessoas que não são maleáveis são as que não conseguem realmente ficar, entendeu? Uhum. Que acaba sofrendo mais, porque acha que tem que impor o jeito que é, do jeito dela, entendeu? E é difícil você morar em um outro país, ou até mesmo em outro estado dentro do Brasil, se você for dessa forma, né? Se você não se adaptar. Então, eu coloquei isso na Uhum. minha cabeça, falei, não, eu tô aqui, eu tenho que me adaptar, eu tenho que viver como eles vivem aqui, porque senão fica mais sofrido, né? Você acaba sofrendo, já é sofrido, mas fica mais sofrido se você não se adaptar às circunstâncias que você está vivendo, aquela realidade. Então a maioria vai embora, eu acho que por causa disso. Uhum. Então, aí Sim, nossa. você estudou russo por um ano antes de fazer a faculdade, né? Pouco menos de um ano. E você acha que quando que você acha que você conseguiu dominar mesmo a língua e tal e começar a se virar Eu bem? acho que foi depois de uns 2 anos e meio por aí, que ficou assim, que ficou natural, digamos assim. Porque o começo do idioma, quando a gente aprende, a gente fica traduzindo na cabeça para lá, traduz para cá para responder, Hum. ouve, traduz, responde, traduz, né? Quando ficou natural, assim, para mim, eu acho que foi a partir de uns 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Mas rápido, né? Bem rápido. Muito, É, nossa. por aí. Mas igual eu tô falando para vocês, até hoje ainda eu tenho muita dificuldade. Às Sim, vezes sim, sim. eu consigo entender tudo que está sendo falado na aula, eu sei sobre todos os temas que estão conversando, eu entendo, mas eu não tenho um vocabulário amplo, eu não consigo me expressar livremente como eu gostaria em português, entendeu? Às vezes o professor, não sei se está num dia ruim, ele fala, até hoje, no sexto ano, eu escuto o professor falando assim, não estou entendendo o que você está falando, não estou te entendendo. Ah. Por que você veio estudar aqui? Se você não fala o idioma, Ah, você escuta muito isso até hoje, entendeu? Você veio para cá, você tem que saber o idioma. nossa. Então, assim, tem dia que você fala e a pessoa fala, nossa, você tá falando super bem, você tá falando, parece que você tá falando igual russo, sem sotaque. Tem dia que eles falam para você, não tô te entendendo. Então, assim, é uma montanha russa, né? Uma montanha russa. Depende da boa vontade do ouvinte, né? Às vezes, sim. Às vezes, sim. É, Mas que Nossa, mas grosso. tudo em russo, assim, parece um trava-línguas, né? Assim, a parece. pronúncia, pelo menos na minha cabeça, é extremamente difícil. É Ah, mas eu muito ouvi falar difícil. que o russo ele tem a mesma entonação que o português, né? Pelo menos isso. Porque o inglês era todo Ah, é? up and down, né? Vai para cima, vai para baixo e tal. Ah. E o russo não, ele tem a mesma entonação que o É, português, não é? é, Então... é. Não tem muito esse negócio de entonação, assim. É. É aquela sílaba tônica acentuada, igual do Brasil, né? Que aqui não tem acento, mas tem aquela sílaba forte que você tem que falar, né? Dependendo da palavra, mas de forma geral, sim, Uhum. é mais parecido com o português. Mas imagina que legal ler Chekhov em russo, original, deve É. ser. Não é tão Cara, que legal. simples, é muito difícil, o Que vocabulário é difícil.
É difícil? É difícil. É difícil porque, assim, como é que eu vou explicar para vocês? O meu vocabulário ele é muito acadêmico, né? O meu vocabulário ele é direcionado para medicina, Ah, que é o conteúdo que eu consumo mais, né? Que é o que eu tenho que ler, que é o que eu tenho que estudar. uhum, Apesar de eu, igual eu falei para vocês, de eu ter fazer o que eu preciso e entender tudo, quando você vai ler uma literatura é um vocabulário às vezes aprofundado, são jogos de palavras que às vezes você não consegue entender. A mesma coisa de uma literatura brasileira. Se você for ler um livro literário em português hoje, às vezes é difícil para uma pessoa entender, sim, compreender, entendeu? sim. O Uhum. contexto, mesmo no seu idioma nativo. Então, imagine, né, em um outro idioma assim. Então, não é tão simples ler um livro desse em russo, não. É bem difícil, pra falar a verdade. É bem difícil. E como é que é o transporte aí? Tem transporte público, metrô, ônibus para todo lado? É fácil ou não? É super fácil. Não tem metrô, né? Vladivostok hoje deve ter em torno de 700, 800 mil pessoas. Então, assim, ela não é uma cidade É tão grande, grande. mas assim, não é assim uma metrópole e como ela é verticalizada, ela não é espalhada, então ela não é tão grande em termos de... E assim, Uhum, metrô não tem, o transporte público tem ônibus, funciona super bem, funciona super no horário. Eu considero que não é caro. Hoje deve estar em torno de um e pouquinho uma passagem, R$ 2 uma passagem de ônibus, e funciona super bem. Você consegue se deslocar para toda a cidade, super barato. O táxi eu acho muito barato em comparação ao Brasil, porque assim, a universidade ela está numa ilha, a universidade ficou localizada uhum. numa ilha. Então, o Uhum. centro está no continente. Então, para a gente ir da faculdade para o centro, né, se você tem vários ônibus, claro, mas se você quiser ir de táxi, se você pegar um táxi para você andar, sei lá, 40 minutos, uma hora, aí você paga R$ 30, R$ 25. Olha, barato. Eu acho extremamente barato. Na minha cidade, para eu ir do Aham. aeroporto para minha casa, que são 10 minutos, eu tenho que pagar R$ 60, por exemplo. Hum, Uhum. Então, o transporte funciona super bem. E não é caro. Tanto o táxi quanto o transporte aham. público. Tem algum lugar assim da Rússia que você ainda não teve oportunidade de visitar e tal, já que você está no fim, né, do seu curso, tem algum lugar que você fala, não, esse aqui antes de eu ir embora, antes pro Brasil, tem que ir para esse lugar, tem que experimentar tal coisa. Sibéria, né? Uhum. Eu gostaria muito, assim, infelizmente eu não sei se eu vou ter a oportunidade dessa vez, porque como eu vim com planejamento financeiro e vim para estudar, igual Uhum. eu tô do lado da China e não fui à China, eu tô próximo à Coreia e não fui à Coreia, eu tô próximo ao Japão, que eu gostaria muito de ir conhecer, amo a cultura, é um idioma que eu quero Vem, aprender vem, vem, tem futuramente. lugar para ficar aqui. Ah, yeah. É um idioma que eu gostaria de aprender. Enfim, eu não sei se vou ter oportunidade, mas eu gostaria muito de ir para a região da Sibéria. Tem um lugar que tem um lago que chama Lago Baikal, que é um lago gigante que eu gostaria de conhecer. Tem uma região que chama Ural, que é uma região mais de montanha, assim. Eu gosto muito desse negócio de trilha e montanha, que eu gostaria muito de conhecer. Eu Tem gostaria que vir aqui muito. para subir o Monte Fuji, mas tem que é, vir no verão, né? Exatamente. Eu acompanho muito, eu gosto, eu já vi várias pessoas que foram subir o Monte Fuji. Eu gostaria muito de ir para o extremo norte da Rússia por causa das auroras boreais, sabe? Então eu gostaria muito de ir. Hum, Ah, verdade. Então, assim, aonde eu morei em Petrozavodsk, eu estava muito próximo. Eu cheguei a ver, assim, ah, muito sim. pouquinho, muito fraquinho, lá onde eu morava. Muito, de rápido. Eu estava a 900 quilômetros de um lugar chamado Murmansk, que é a última cidade da parte norte lá em cima, que já está de frente para o Mar Ártico. E lá você tem explosões de aurora, assim, lindas, lindas. E é um lugar que eu achei que eu poderia ir, eu fiquei enrolando e acabei mudando de cidade e não fui. E para mim, para lá agora é extremamente complexo, porque está no outro extremo. Então, eu gostaria muito de ir para o norte da Rússia para ver essas regiões. Eu gostaria de ir para Yakutsk, que é a região, que é as regiões mais frias do mundo, para ver como é que é essa sensação de -70, -60. Nossa. Então, assim, a Não Rússia tem vários contente lugares. com, não contente com -45, né? 45, exatamente. É. Gente. Então, assim, a Rússia tem vários lugares bonitos, sabe? Assim, que Sochi, por exemplo, que é uma cidade mais moderna, que está mais pro sul, que é uma parte mais litoral, que eu talvez gostaria de conhecer. Eu gostaria de... Tem uma montanha que chama Elbrus, que é a maior montanha da Europa, que eu gostaria de subir. Enfim, tem várias coisas, né? Uau. Gostaria de fazer a Transiberiana, mas vai ficar para uma outra Hum, oportunidade, provavelmente.
Quando você já estiver lá trabalhando como médico, ganhando milhões lá, você pode ir passear, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Viajar é muito bom, né? Sim. Você Não, e viaja que aí? lista fit, Você né? Assim, consegue? lista saudável de É. fazer trilhas. Médico. É, Você consegue viajar aí, assim, ou não? assim, o pouco que eu andei aqui próximo da região de Vladivostok, nesse círculo aqui, né? Porque, Aham. infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa pelo clima, porque o verão é curto, né? Quando tem verão é chuvoso. Então, assim, você aproveitar muita coisa Ah, no frio é difícil. É gostoso, é diferente, mas você não consegue aproveitar, não tem muita coisa para você fazer na época de inverno com neve, né? Então, um pouco aham. do verão que eu fiquei aqui, eu com esses meus amigos que moram aqui, né, que eles têm carro, enfim, eu acabei fazendo algumas viagens aqui próximo. Então, eu fui com eles, eu fui até a divisa da Coreia do Norte, a gente foi de carro, fui, né, um pouco mais pro norte também, e a gente foi, exploramos várias praias, enfim, esse pessoal gosta também muito desse tipo de aventura que eu gosto também, que é de acampar em praia, de fazer trilha, de subir montanha. Então, normalmente, as minhas atividades estão relacionadas a isso, sabe? A natureza, mas, infelizmente, assim, por questão de recurso financeiro, eu não consegui explorar tudo que eu gostaria de explorar, assim. Foi muito pouco. E as praias aí, a água aqui no Japão é super gelada, aí também deve ser, né? Extremamente fria. Mesmo no verão. Mesmo no verão, é extremamente fria. Mas, por exemplo, eu fiz questão de participar de uma experiência de entrar em água na época do inverno, né? No mar na época do inverno, com menos Ah, 25, que eles fazem, né? Eles fazem. Não. É a tradição, uma tradição religiosa deles, né? De entrarem, né? uhum. E eu falei, bom, eu tô aqui, eu quero experimentar isso pelo menos uma vez, mas também foi só uma vez, não fiz mais não. Então, E qual foi a sensação? é uma anestesia instantânea do seu corpo, porque anestesia muito rápido, e o engraçado é que a sensação que eu tive quando eu saísse da água, eu ia estar com muito frio, mas como a água é tão fria, eu não sei, assim, fora da água acaba ficando quente, fora quando você sai, fora, você tem a sensação de Que é o calor, assim. desespero, né? Eu acho que o corpo já tá. Mas foi uma experiência, assim, que é uma experiência que é para viver se é uma vez só e não recomendo muito, não, é muito frio. Ah. É uma experiência que eu não quero ter. Mas nenhuma transe espiritual, nenhum assim, nada. Não, não, é só Mas bateção de. você ficou o quê? Não, Um fiquei. minutinho na água? Não fica um minuto, não tem como. Não dá. 10 segundos. Ah, É, entra e é, sai. entrei, dei umas 3 mergulhadas assim e já saí fora já, porque meus pés eu já não sentia mais. É muito Que Ah, frio. muito bom. O doideira. corpo ficou quente, é bom, né? É. Eles já Ficou são quentinho acostumados, aqui né? fora. Menos 50. É, como eles fazem todo ano, eles são acostumados. Pra gente não é uma sensação muito boa, não. Caramba, gente. É engraçado isso, né? Que ideia de jirico. É, Por que que você faz isso todo ano? Uma vez tudo bem, a gente entende, né? Quer ter é, experiência. Mas exatamente. voltar. Eles fazem, né? Foi parte da religião deles, né? E aí, quando você vai pro verão, assim, quando você vai pro verão que tá, às vezes, chega a 28, 30 graus, aí o mar realmente tá com água fria, mas aí você entra e fala, não, eu já tive uma experiência pior que essa aqui tá tranquilo, dá pra ficar. Nossa, que quentinho, menos 20. É, é, -20, né? não, é assim, tem umas experiências que você tem que viver, por exemplo, a questão de sauna, né, também para eles aqui é muito, eles usam bastante sauna, né, então eles têm, no inverno eles têm o hábito de entrar na sauna, eles ficam um período na sauna e depois eles saem para fora do ambiente a menos 25 e ficam lá fora, então você fica fazendo um choque de calor e frio ali, né, então quando você sai da sauna com o corpo aquecido, você vai lá Ah, para 25, você não sente o frio. Então, esses tipos de experiências eu fiz várias vezes, assim, você acaba fazendo, né? Então, é tranquilo, você faz, mas tem que aproveitar, eu acho que você tem que viver um pouco da cultura também, né? Para fazer parte, para entender, isso abre muita mente da gente, né? Expande para, né? sim. Então, Sim, passei por Ah, com algumas, interessante. certeza. Vai que gosta, né? é, passei por algumas Ah, experiências. não, acho que de todos os brasileiros, Oi? todos os brasileiros que a gente entrevistou, acho que você foi o primeiro que falou que gosta do frio, pelo que eu me lembro. Assim, acho que todos os brasileiros que a gente É, entrevistou falam, não,
Eu fujo Evita do o frio. frio. Todo mundo viaja para Ah, fora. Quando chega inverno, quer viajar para outro lugar Eu quentinho, sou né? muito calorento, eu sinto muito calor, então para mim o frio é ótimo. Eu diminuo um pouco a sensação de calor, assim, então eu gosto. Nossa, você calorento no Mato Grosso deve É passar horrível, mal lá, horrível. né? A gente brinca que ar-condicionado não é luxo, é uma necessidade. Se não tivesse, tá. Ah, mas ah, é igual aqui no Japão, sim. né? A gente, É, no verão aqui, você falou uma coisa engraçada aí, que falou no verão aí chega a 28, 30 graus, é isso? Só isso? dificilmente passa, né? 30. O verão aqui Nossa! dura rapidinho, assim, é 20 dias, é um mês e já começa de novo a mudar, começa a esfriar e já vai baixando a temperatura de novo, assim, é bem curto, né? A gente não consegue aproveitar muito. E o Japão é comprido, né? Por exemplo, agora está começando a esquentar, Hum, entramos na primavera, começa a esquentar, fica quentinho. Primavera para mim é a melhor temporada é do lindo, né? Japão. Mas aí chega no verão, é um inferno aqui, é 40 Muito. graus com sensação térmica de 50. É mesmo? É Nossa, muito quente, muito, muito quente. Assim, de você passar mal, de não nossa. Ah, conseguir, sabe, não e é querer sair. úmido, né? É Ah, Fato. úmido, você não quer fazer nada, assim, sabe? É bem ruim mesmo. Assim, o verão aqui é muito extremo. Então é engraçado isso, né? Aqui tão é, próximo, mas não é chega a. diferente. Eu não sei se porque talvez aqui, como eu tô no litoral também e venta muito, né? Então, assim, você não tem aquela sensação de calor, porque mesmo no inverno tá ventando, né? Ah, A gente o tá. vento aqui é quente. O vento aí é quente. No verão, o vento é quente. Por, Ah, por, por mais estranho que pareça, né, Gui? Não ah. refresca Ah, nada aqui. Então vocês No estão Japão, e né? no Guma, frio aí o Guma, vento é, muito Guma gelados. é principalmente, assim, guma, né? a gente, aqui nessa região que eu tô, a gente está cercada pelas duas cidades mais quentes do Japão, Hum, Tatebayashi e Kumagaya. A gente aham, está num vale aqui, né, onde eu aham. moro. Tem ventos aqui, a província que eu vivo, ela é conhecida pelos ventos, mas no verão, por incrível que pareça, o vento é quente. Super calor. Eu Não ia me sentir em refresca casa nada. aí. Ia me sentir no Mato Grosso. É, no verão acho que é Ah, bem isso mesmo, é bem norte do Brasil, assim. Aham. Que legal. E que mais? Que mais você tem para contar assim pra gente da Rússia? Da Rússia. Ah, eu não sei. Não sei agora, assim, de cabeça, assim, o que mais da Rússia? É um sua lugar que família assim talvez. foi te visitar já? Não vieram. Teve um período que meus pais falaram assim: não, a gente vai alugar a casa aqui e nós vamos ficar com você. Eu falei: ih, vocês não, não faz isso não, que vocês não vão dar, vocês vão ficar um dia aqui e vão voltar para trás. Não consegue ficar aqui não. Porque é muito longe, né, Guilherme? É muito longe, é difícil para vir, para chegar, muito processo. Eu tive, por exemplo, a primeira chegada minha na imigração da Rússia, a primeira vez, quando eu cheguei no aeroporto da Rússia, meu primeira pisada em solos russos, eu cheguei no guichê da imigração, com meu inglês defasado, mais ou menos, né? Eles também, assim, aqui na Rússia, obviamente o pessoal da imigração fala inglês, mas, assim, não é todo mundo, né? O cara olhou pra minha cara, apontou pra uma cadeira e falou, senta lá. E eu fiquei 4 horas sentado lá, sem saber o que estava acontecendo. Eu falei assim, Oh. Nossa. cheguei e já vou voltar. O que que aconteceu? Eu não sabia o que estava acontecendo. O cara falou um monte de coisa. O cara abriu meu passaporte, falou um monte de coisa. Eu falei, pronto, fiquei preso, né? Porque assim, a gente tem medo de vir, porque tem todas umas histórias por trás, né? A Rússia é um lugar super conflito, problemática, não sei o quê. E coincidiu na época que Sim. tava tendo conflito da a Rússia estava atacando a Síria. Então, quando eu falei para minha mãe, para meus pais que eu vinha para a Rússia, nossa, foi um Deus nos acuda lá em casa. Foi uma semana de conflito que você não vai porque tá tendo guerra, porque não sei o que, você vai morrer lá e não sei o que. A hora que eu desci no aeroporto, o cara falou assim, senta ali. Eu falei, pronto, já me ferrei na chegada, né? Enfim, tinha sido um erro de digitação no meu visto, que o consulado de São Paulo tinha feito errado o número do meu passaporte, uma letra do meu passaporte, e eu não Ah, entendia nada que o cara tava falando, e o cara não saía no inglês, o cara não falava, e foi assim, 4 horas de tensão terríveis, assim, sabe? Então, assim, eu falo pra minha mãe, falei, mãe, não vem, porque você não consegue chegar nem em Moscou, fica por aí mesmo. para ir Eu do vou Brasil indo tem que voar para Moscou e de Moscou voar para para Vladivostok. Vladivostok. É. Com uma escala Ah, no meio, né? Entre São Ah, Paulo e Moscou não tem direto. A gente tem que fazer, dependendo da companhia aérea aí, você vai fazer uma escala no meio.
Ah, não tem voo direto? Não, não, muito longe, não chega assim, não vem. Então, ou você vem pela Ásia, ou vem pela Ah, Europa, ou vem pelos Estados Unidos. Eu já fiz escala pelos Estados Unidos, já fiz escala pela Europa. Atualmente, a gente acaba vindo ou pela Turquia, já vim por Marrocos, Turquia, Dubai, Catar, depende da companhia aérea. Nossa. nossa. Então, acaba sendo um E pouco ainda do Mato complicado. Grosso, você tem que ir do Mato Grosso para São Paulo, De provavelmente. Mato Grosso para São Paulo, tem que ir para São Paulo. Nossa. É uma jornada comprida, é uma jornada longa, viu? O E, passaporte tá Uns, tudo carimbado, assim, já. uns, tá, uns 3 dias, né, de viagem. é por aí, com escala e tudo, é por aí. Não, tá na última folha, ainda bem que eu não Nossa. preciso mais renovar nada, porque tá na última folha, realmente na última folha meu passaporte. Legal. É. Chega moído, né? Quando chega Nossa, tanto lá extremamente quanto na cansativo. Rússia, Muito você precisa de cansativo. uma semana para se recuperar. Eu falo que a pior parte é sair da Rússia, porque eu saio de Vladivostok para ir para Moscou, eu viajo 8 horas e meia de um voo direto e ainda estou dentro da Rússia, então eu não saí da Rússia ainda. Então, psicologicamente é muito ruim. Uau! É muito ruim. 8 horas e meia. É porque você praticamente atravessa o país, né? Atravessa o Porque você país. tá numa ponta e Moscou tá na outra ponta, né? Tem que atravessar o país. Então, essa parte psicológica é muito ruim. Ah, ainda não saí da Rússia, meu Deus do céu, já estou cansado e não saí daqui ainda. Mas é engraçado, né? Porque quando você falou da cidade, eu fui pesquisar. E aí eu fui ver no mapa e falei, cara, a gente não tem noção. A Rússia é o maior país do mundo, mas assim, você não tem noção do tamanho Não, desse é país, muito. né? E aí eu fui ver, eu falei, cara, olha aqui, ele tá aqui do lado da gente, né? E Moscou Exatamente. lá na outra ponta. E quando a É, gente pensa em Rússia, a gente pensa em Moscou, né? exatamente. Assim, eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa. Tanto que É, quando a gente começou a conversar, eu pensei que você estava para lá. Eu falei, ah, vai ser umas 8 horas de diferença, mais ou menos o mesmo horário que a gente faz com o pessoal que está na Europa, né? Quando a gente vai aham, entrevistar, é o período da tarde lá. Aí você falou, não, aham. aqui são 2 horas. Eu falei, como assim? Aí são 2 horas, aqui era 1 hora da tarde, né? É, foi quando o Natan falou para mim, eu falei, olha, Natan, e aí eu ainda perguntei para você, né? Eu falei, olha, vai depender dos fusos, porque eu achei que vocês estavam no Brasil. Ah, E aí dá muita diferença de fuso, né? Aí é o oposto. Aí eu falei, depende do aham. fuso, mas aí a gente se achou próximo. Sim. Aí ele falou, ah, você tá no Japão? Ah, então tá pertinho. Eu, como assim pertinho? Exatamente. Aí fui ver, eu falei, cara, tá pertinho mesmo. É, Daí quando eu falei com o Gui, eu falei, Gui, ele tá aqui, olha, do lado da gente, você não vai aham. acreditar. Aí a gente foi lá Com no uma Google, hora de diferença, eu falei, uma é, hora? a gente foi Como lá no assim, Google né? Maps, eu Como falei, olha assim? aí no Google Maps, dá uma olhada aí. Em É, cima da Coreia do Norte. Eu falei, cara, que engraçado. é, E eu ri muito desse nome, né? Vladivostok, né? Que tinha aham, um circo no Brasil, não, Vostok. aham, é, Brasil não, acho que era russo mesmo, né? Circo Vostok. Vostok, aham, É. verdade. E aí é isso, estamos aqui na Caramba. Rússia. Então, Mas assim, Firme e é, é, forte. um- é um país que talvez eu recomendaria conhecer, porque realmente é diferente, entendeu? Você ver, vivenciar. É, talvez. é, é, Talvez, eu não eu sei, talvez recomendaria. vale a pena. É, Eu gostaria de ir, mas eu quase fui uma vez a Moscou, mas aí o pessoal começou a botar tanto empecilho, falar, olha, é perigoso, tem que conhecer alguém, não vai sozinha lá não, se você chegar lá, os taxistas são meio malandros, eles vão te levar para algum lugar para te roubar, para né, pegar teu dinheiro, tem a máfia lá e não sei o quê, aí eu fiquei com medo. não, não, é super tranquilo. Nesses quesitos não tem problema nenhum, realmente, de verdade. Obviamente, Moscou é uma mega de uma cidade, mas, assim, taxista é taxista, é malandro em qualquer país, no Brasil também. Se você chegar em São Paulo e for pegar um táxi no aeroporto, os caras vão te Sim, cobrar não vão cobrar o preço, que é o preço normal. Aconteceu aham, comigo, aconteceu muito no começo, porque a gente não sabia usar aplicativo, não sabia se comunicar. No começo, os caras cobravam uma fortuna. Mas hoje em dia você aham, faz tudo por aplicativo, já sai o valor automático, você já sabe quanto é que custa, entendeu? Então, assim, aham. nesses termos, igual eu tô falando igual eu falei para vocês, a Rússia é um país extremamente seguro em relação a isso, a ser assaltado, entendeu? Malandro, malandro tem em qualquer lugar, mas se você tem a vontade ou a intenção de conhecer o país, para isso você não vai ter problema. Não é esse perigo de máfia, Sim, sim. né? Então, assim, Ah, São Petersburgo é muito bonito, tem os museus, o Hermitage, que é um museu o Kremlin gigantesco, tem os também. Kremlin, tem Praça Vermelha, tem esses lugares icônicos, assim, que vale a pena, assim, conhecer, sabe?
a conversão da moeda hoje não está tão boa por causa do que está acontecendo, mas quando está num período bom, o real vale bastante, então você consegue ter, né, passear, ter acesso às coisas, porque a moeda tinha, né, espero que volte a ter o valor que tinha antes, então assim, não é tão caro, é acessível, igual foi para vocês, o táxi não é caro, os transportes públicos não são caros, então vale a pena, assim, se vocês têm, né, para quem tem intenção de conhecer, é legal, sim. Sim. Vale a pena. E, Robson, só pra voltar um pouquinho só aquele assunto de antes, assim, você resistiu e você conseguiu resistir à pandemia, assim, na pior Pandemia, fase, guerra. a guerra, e você ainda falou no comecinho que quando você chegou, você nem sabia se ia conseguir, porque você não sabia russo, né? E você falou quando você foi, quando você começou a aprender, você falou, putz, não vai dar. Não, então, saindo dessa experiência, tipo, hoje em dia, agora que você já tá terminando, incrível isso, assim, já curso e tal. Que você, assim, mais aprendeu sobre si? Uma mensagem, sei lá, algo que você gostaria de deixar, assim, tipo, no podcast pra quem tá querendo, assim, sabe, entrar numa jornada dessas? Porque essa história é muito inspiradora mesmo, assim, acho que Uhum. muitas poucas pessoas que acho que resistiriam tudo isso, sabe? Aham. De Sobretudo verdade. porque você já era formado, quer dizer, você já tinha uma profissão legal, né, arquiteto, Uhum. mas mesmo assim você tinha esse sonho e você foi atrás e tá aí realizando, né? Aham. Eu acho que assim, eu acho que é propósito, né? Talvez, é, propósito, se você quer realmente. Eu não sou de uma família assim abastada, meus pais, eu não tive condições de fazer uma universidade particular no Brasil, porque minha família não tinha condições de pagar. Então, assim, eu tive que arrumar meios para tentar. Obviamente, nem sempre é possível, né? Nem sempre a gente fala, ah, não, eu quero ter isso e eu vou ter, mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que tentar. Eu acho que a gente se arrepende das coisas que a gente não faz. A gente nunca se arrepende das coisas que a gente tenta, que a gente Hum. faz, né? Então, você tem que tentar. Eu não sabia se eu ia conseguir chegar até o final. Ao bem da verdade, até a minha família, assim, comentou com meus amigos e falava assim, não, ele vai ficar uns 3 meses e vai voltar, ele não vai conseguir ficar lá, não. Sabe? Normalmente, quando você tem um objetivo, um projeto, são poucas as pessoas que te apoiam. Eu tinha uma vida estabilizada, igual eu falei, eu tinha recursos, eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha tudo, eu vendi tudo para apostar nisso aqui. Então, quando teve a pandemia, quando teve esses conflitos, eu tenho na minha cabeça, eu só saio daqui com o meu diploma, eu não tenho, se eu voltar para o Brasil, eu não tenho um passarinho para dar água, então eu tenho que ir até o fim. Então, assim, eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo, entendeu? Que eu tinha que seguir. Eu não tinha outra escolha. Eu não tenho escolha de transferir minha faculdade de medicina para o Brasil, igual meus colegas aqui fizeram, para uma particular e continuar no Brasil. Gostaria muito de estar perto da minha família, gostaria, mas eu acho que para cada escolha que você faz uma renúncia. E para o brasileiro que sai, que vai morar em outro país, ele renuncia a muita coisa. Você tem que abdicar de muita coisa. Você renuncia de estar perto da sua família, você renuncia de final de semana estar com quem você gosta, por um objetivo. A Hilda deve ter o objetivo dela de ter ido aí para o Japão, o Guilherme deve ter os objetivos dele de hoje estar nos Estados Unidos. Então, assim, tudo são objetivos, são propósitos que custam e custam caro. Não é, né? Quando eu falo caro, não é questão financeira. Uhum. É um custo Então, pessoal, é né? um custo pessoal muito caro, difícil, pesado, é um fardo pesado, mas que eu acho que tem suas recompensas quando você atinge o seu propósito, quando você atinge o seu objetivo. Então, assim, eu estou numa ansiedade gigante para terminar, eu estou contando os dias, todos os dias eu penso no dia que eu vou embora, porque vai ser a conclusão, vai ser o ponto final de um objetivo que eu tracei para mim, que eu calculei, que eu planejei, e o objetivo é o diploma. A hora que eu tiver com o diploma na mão, eu vou falar, não, agora eu cumpri com o objetivo que eu tive e eu posso voltar para casa tranquilo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é propósito. Se eu tivesse que falar para alguém, fácil, não é. É extremamente difícil. Eu sou muito realista. Quando muita gente me liga e me pergunta, ai, queria prestar, porque vê, igual eu tô falando, todo mundo vê quando você tá fora e acha que é bonito, maravilhoso, que é tudo glamuroso, mas não tem nada de bonito. É sofrido, é difícil, são várias dificuldades, são processos psicológicos, mentais, financeiros, que cada um tem o seu, entendeu? Dificuldades que você tem que estar disposto a enfrentar ou se adaptar, ou enfim,
para que você consiga chegar onde você quer, né? Então, eu acho que é isso, cara. É possível, é possível, se a pessoa quer, ela tá disposta a fazer aquilo, que ela vá com um objetivo, que ela saiba o que ela está indo fazer lá. Se você vai como aventureiro, você não fica. Ah, explorar, quero aventurar, quero ver como é que é, eu acho que é difícil. A pessoa tem que ter um objetivo muito bem determinado para ela poder passar por todo esse processo e alcançar o que ela se propõe a fazer. Tem que ter muita paciência. Muita, muita, porque não é fácil você sentar na sala de aula e escutar o professor falar: por que você veio fazer aqui? Você não é daqui, você não fala o idioma, eu não estou te entendendo. Você veio para cá, você tem que saber falar o idioma. Então, assim, você tem que engolir muita coisa, tem que passar por muita situação que às vezes te deprime, às vezes te coloca para baixo, mas você sempre tem que estar focado no que você quer para poder dar continuidade. Então, virou a noite, amanheceu outro dia, você segue a vida. Que grossura é essa desses professores, hein? Que É difícil de absurdo. entender, Eu né? dou aula, eu jamais É. falaria uma coisa dessa para um aluno. Mas Assim, aí que você entra na absurdo. questão cultural, né? Eles são assim. Eles É. são assim. Então, eles falam mesmo a mesma coisa. Às vezes eles falam para os russos mesmo algumas coisas que professor a gente não é acostumado a ouvir no Brasil. Então, assim, não é só para estrangeiro. É a forma cultural. E aí que eu falo, você tem que estar disposto a se moldar aquilo, a vivenciar aquilo como é. Não adianta eu querer mudar o professor. Se eu for lá na direção da universidade e Sim. reclamar, isso acontece com todos os Eles professores. vão falar, volta pro Brasil, né? Volta pro Brasil. Exatamente. Ah, não tá feliz? Vai embora. Exatamente. Então, faz parte do processo. Se você quer alcançar aquilo, você tem que se adaptar àquilo, enfim, e viver daquele jeito, Sim, né? sim, mas nossa, é assustador isso para mim. É Como muito assustador. professora, É muito assustador. como é que você faz isso? Na verdade, se eu tivesse um aluno assim, eu ia falar, cara, parabéns, né? Você está fazendo tudo isso, apesar de todos esses obstáculos, não sabe nem a língua e está aqui ainda, né? Olha aí. Cara, Exatamente. é o contrário, né? Você tem que dar os parabéns para um aluno desse, não, É. que grossura. Mas eu falei pra vocês, é o jeito deles, é o jeito sincero deles de ser, de expressar. Eles se expressam. A gente às vezes entende como Esquisitinho. grosseiro. Sinceridade, eu gosto de sinceridade, agora grossura não, né? Mas é porque a gente traz. Para mim isso É grosseria, igual eu falei pra vocês. é grosseria. Para se adaptar a isso foi muito difícil no começo, porque a gente enxerga como uma educação, como grosseria, né? Mas Sim. depois você entende que é o jeito deles mesmo, então se É adapta. é o jeitinho grosso É deles. o jeito grosso deles de ser. Jeitinho grosso de ser. É muito engraçado, porque tudo que você precisa fazer, se você precisa de um documento na universidade, se você precisa resolver alguma coisa no hostel no alojamento do campus, sempre parece que você está pedindo um favor, sabe? Você tem que ficar explicando, gesticulando, tentando ajeitar, porque, sabe? Nada é como simples assim, sabe? Você não consegue fazer nada, resolver nada simples aqui. Sempre tem uma burocracia, assim, sabe? Nesses sentidos. Então, você aprende a lidar com as coisas. Às vezes a gente acaba até sendo mal educado também, assim, para nós, né? Mas às vezes você tem que a gente responde de forma ríspida também, acaba respondendo de forma direta algumas coisas, porque faz parte do processo. Eu tenho que fazer isso também, porque senão eu não consigo fazer as coisas que eu preciso. Porque teve um russo que falou para mim, uma pessoa mais de idade, esse convívio que eu tinha, né, tendo nessa casa com esse senhor que é russo, né, que é casado com a brasileira, ele tem vários amigos russos e às vezes eu tô lá no final de semana, eles têm uma área de lazer, que tem a sauna, e às vezes os amigos deles vêm para lá, né? E ele falou assim: se um russo gritar com você, você tem que gritar mais alto, senão ele não vai te respeitar. Se você não falar mais alto com ele do que ele tá falando contigo, ele não te respeita. Se o cara gritar com você, você grita com ele mais alto, que daí ele passa a te respeitar. E às vezes funciona só assim, sabe? É estranho, mas. No Japão também, assim, você dá um gritão com o japonês, ele já fica todo bonzinho. Desculpa aí, né? Não foi Né? bem isso. Então, aqui às vezes funciona dessa forma. Então você tem que se impor às vezes, porque senão você não consegue ser respeitado. Tem que ganhar no grito. Às vezes é no grito, às vezes a gente ganha no grito. Engraçadas essas diferenças culturais, né? O brasileiro ele normalmente não é grosso, né? Para conseguir as coisas, o jeitinho brasileiro é o oposto, né? Exatamente. Então, para você entender e se adaptar leva um tempo, mas enfim. Mas eu gosto muito, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu acho muito legal para quem vai
viver outra cultura, em outro país, e ter contato, que nem eu tenho contato com várias culturas ao mesmo tempo. Dentro da sala de aula, eu tenho 6 culturas diferentes dentro da sala de aula. 6 crenças, 6 religiões. Então, desde o árabe ao budista tem, católico, budista, tem tudo. Eu acho que isso expande muito a mente da gente, assim. Particularmente, uma das experiências que eu acho positiva dessa questão de morar fora e ter acesso a várias culturas e religiões é exatamente isso. Abre muito a nossa mente, assim, te torna mais compreensivo com outras culturas, com outra religião. Você se vê, por exemplo, eu chegar e ter que morar com um árabe. Eu morei com um árabe, eu morei com um russo, eu morei com um norueguês, eu morei com um vietnamita, Afegão. com afegão. Então, assim, isso expande muito sua mente, sabe? Eu acho muito legal isso. Assim. Te torna uma pessoa mais humana, te torna uma pessoa mais compreensível, te torna uma pessoa mais acessível a outras, tolerante. Isso para mim, assim, de tudo que eu vivi aqui, eu acho que é o que eu vou levar de mais positivo, assim, de tudo isso aí. Achei que foi uma experiência. Mas a gente comentou sobre isso mais ou menos, né? Que quando a gente mora fora, a gente começa a apreciar melhor outras culturas, né? E a gente dá mais valor também ao Brasil. Exato. Né? A gente vê, né? A gente fala, nossa, olha como são as coisas aqui, né? Reclamava tanto lá no Brasil, mas olha como é aqui, né? Exatamente. Então, não sei e essa se interação, né, com outras pessoas e tal, e ver que, né, a gente sempre fala disso aqui, mas é o ser humano, né? Não importa em que lugar você esteja, apesar das diferenças culturais, nós somos todos seres humanos. E temos, assim, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se dar bem, no fundo é isso, né? Mas exatamente. tem gente legal, tem gente chata, tem gente sacana, em todo lugar do mundo, né? Isso... Tem tudo, tem tudo. Mas é bom, isso é muito bom. Para mim foi muito bom, expandiu muito, assim, abriu muito também para esse tipo de E coisa. sobretudo assim. você como médico, né? Que você tem que Exatamente. ser empático, né? Tem que ser, Tolerante, porque você tem vai que ser encontrar todo humano, tipo de paciente. todo. Humano Exatamente. Então isso me foi um aprendizado muito legal, assim. É que às vezes a gente fala assim, né? Quando você não vivencia e você fala, não, eu tô certo, mas tô certo em ponto de vista de quem, né? Então, assim, você aprende a ser flexível, maleável, a entender, né? Por exemplo, para mim, eu lembro que quando eu estava na faculdade preparatória, eu estudava só com o pessoal da Jordânia, do Afeganistão, então árabes, eram 60 árabes e eu, mais ninguém, todos árabes. Então é uma cultura totalmente diferente. Para mim, né, o horário deles do Ramadã, esse menino acordava de madrugada e colocava o tapetinho dele no chão, ia fazer as orações dele. Aí eu falava assim, pô, o cara tá me atrapalhando a dormir 3 horas da manhã, mas aí eu tinha que entender que é a religião do cara, eu não posso obrigar o cara a mudar a religião dele. Uma cultura, é um negócio. Então, assim, você vai tendo uma percepção, assim, de umas coisas que eu acho que pro ser humano é uma coisa muito legal e talvez falte, assim, né, de forma geral, assim, essa compreensão de entender o próximo do ponto de vista dele, não do nosso. Porque quando é do nosso, a gente quer impor do nosso jeito. Então, assim, essa experiência é positiva. Eu acho que não sei se para todas as pessoas que moram fora do Brasil, se todo mundo tem essa percepção ou tem a oportunidade de vivenciar isso, né? Mas eu acho que é o ponto mais legal de tudo isso, assim, de todo o processo para mim. Tem sido. Nossa, que legal. Com certeza, essa coisa que você falou de não querer impor, é uma prática, né, na verdade, porque é difícil para todo mundo, assim, eu acho. Muito. De você não querer, né, igual você falou, os russos, pra gente pode soar grossos, mas pra eles estão sendo, às vezes, super gentis, sei Simpáticos, lá, ó. às vezes estão sendo legais. Nossa, eu tô E a conversando com gente que leva ele. pra um lado errado. Tô conversando, né? Vou só gritar, vou ser simpático com ele hoje, vou só gritar. Vou gritar com ele, vou ver como é Não, que ele melhor de tudo foi responde. essa dica, Será né? que ele vai gritar É, comigo também? nossa, se alguém berra mais alto. Tipo... O quê? O quê? Exatamente desse jeito, Ai, que legal. Nossa, muito bom. Não eu sou surdo. Eu tô perguntando só que horas são, né? Exatamente. Não, ainda bem que ele não falou, né? Tipo, achei que quando você tava falando isso, achei que ele falou achei que ele ia falar, se alguém berrar com você, você vai lá e, sei lá, dá um Senta a soco. mão Eu nele. falei, aí eu falei, meu, ainda bem que é um berro, né? Mas o que você falou, que eles brigam muito aí, né? Brigam muito. Muito. Eles bebem muito também, Puta, ou isso que eu não? ia falar, eles Muito. bebem muito. Bebem muito. Muito. Vodka. Muito. É muito comum você sentar num restaurante e ver o casal senta, né? E geralmente o homem, né?
E ele senta e tem uma garrafa de vodka inteira só pra janta ali. Eles tomam muita, bebem muita vodka. Nossa, por isso que brigam, né? Caramba. Também, né? Também. Tem muito pub aí, tipo, na Inglaterra tem muito pub. Aí o pessoal vai aí pra bar pra beber só ou não? Tem, muito não, mas tem vários pubs, tá? Tem pubs que o Ah, pessoal tem clube, né? De discoteca, de música, uhum. tem pub, tem, entendeu? Talvez não muito assim, porque é proibido beber na rua, né? Mas assim, na rua você não pode beber aqui, mas os lugares, pubs assim, tem alguns sim. Tem bastante pubzinho legal, bem arrumadinhos. Que beleza. Mas é isso, acho que. Nossa, a gente tá aqui, Sim, nossa. vão dar 2 episódios de novo, né? Ah, é? Ficou mais É. comprido. Não, mas que Não, é todos maravilha os convidados a gente fez. é. É, Tô É, amando, amei essa entrevista, amei. muito Tinha legal. muitas perguntas, tinha muita curiosidade em saber como é que é que isso, legal. como é que é morar, como é que é estudar, falando russo É, ainda. Eu tava É, preocupada que tava pensando em que sim. língua que ele fala. Será que. Porque eu encontrei uns russos no Brasil, eles falando que a segunda língua aí é espanhola, né? E aí eu hum. falei, será que eles estudam espanhol, né? Eu jamais imaginaria que você foi aí para aprender russo para depois estudar medicina, quer dizer, uau, Medicina. É, gente, nossa. assim, É, Muito extremamente inteligente. desafiador. Parabéns, né? Tá aí preciso. terminando. Uau. Eu preciso descobrir essa região que fala espanhol aqui na Rússia, que eu não sei onde é que é, não. Nunca ouvi falar disso. Ah, é? Não, eu conheci uns médicos, né, que É? eles foram para o Brasil fazer palestra e tal. Tinha Ah, um cara famoso, que é o ah, Ilizarov, né? Que ele foi aham, é método o para. cirurgião. É, É, ele é famosão, assim, no mundo sim, inteiro, e tal. E super. ele foi dar uma palestra no Brasil. Quando eu era estudante, eu fiz um bico, né? Você Eu fazia bicos teve a em congressos e tal. oportunidade. Eu encontrei esse cara que era super estrela, assim, ele não falava com a gente, mas ele tinha um assistente que era super bonzinho, um senhor também bem velhinho. Ele levou Hum, vários presentinhos pra gente, levou matrioshkas, né? aham, Aquelas matrioshka. As bonequinhas, né? bonequinhas. E ele levou matrioshka pra todo mundo, deu pra Ah, gente lá, quem tava trabalhando ali, super bonzinho, e ele falava espanhol. Aí ele disse, por causa da Guerra Fria, não falava inglês lá, né? Então aham. ele falou que a segunda língua era espanhola, foi o que Ah, ele me disse. esse Cesar, ele já faz um bom tempo, né? Esse cara é muito falado em aulas, assim. Todos os dias esse cara tá. Ele é conhecidíssimo no mundo inteiro, né? Super popular. Mas assim, é porque, como todo estrangeiro, eles acham que no Brasil a gente fala espanhol também, né? Então eu não sei se eles têm essa noção, assim, né? Não, Mas, não, ele enfim, falava espanhol. é ele, O né? médico falava espanhol, é. E É, aí ele me disse que era isso, a segunda língua não era, o o que eles aprendiam inglês, na escola, o que ele me disse era o espanhol, espanhol, era língua pode ser, espanhola. pode É. ser. Então, não Aham. sei, né? Aí eu Esqueceram, fiquei curiosa, eu falei, será? Mas assim, esqueceram. mudaram já, mudaram. Mudar. Depois acabou a Guerra Fria, agora pode aprender inglês. É, Que eu sempre imagino assim, a segunda língua deve ser o quê? Francesa, né? uhum. Mas assim, jamais imaginaria espanhol, mas Espanhol, assim. legal. Mas, E aí, Elizar, Nossa, mas muito legal. você tem especialidade já ou que eu ainda não quero escolheu? seguir, É. eu tenho algumas opções. Eu estou muito inclinado a fazer medicina de emergência, que é uma especialização nova no Brasil. Nos Estados Unidos já é bem antiga e é uma das especializações mais bem remuneradas dos Estados Unidos. Mas no Brasil é uma especialização nova, eu acho que não tem 10 anos ainda, está com 8 a 10 anos de especialização. E foi uma especialização que me chamou bastante atenção. Em uma ida dessa de férias, né, para minha cidade, eu tenho amigos médicos e acompanhando a rotina deles, férias, né, como curioso só em hospital. Foi uma das especializações que me chamou a atenção pela dinâmica, assim, né, uma especialização muito dinâmica, porque eu não gosto muito de sala fechada o dia inteiro sentado em cadeira. Eu sou natureza, né? Eu gosto de estar na rua. Assim. Então eu não quero clínica para ficar fechado em consultório. E a medicina de emergência, ela é muito ampla no sentido de dar a opção de você fazer resgate externo, de você fazer resgate de helicóptero, de você sair de dentro do hospital, né? De fazer o pré-atendimento Hum, hospitalar. Então foi uma das especializações que eu me identifiquei bastante assim. Não sei se vou conseguir, mas eu tenho a intenção assim de fazer medicina de emergência e, se possível, fazer uma outra especialização em resgate de montanha. Então, juntar essa coisa que eu gosto de montanha, um pouco de frio,
que essas regiões de Alpes, de regiões de montanhosas, que tem área de esqui, que tem essas regiões que são turísticas, né? Sempre tem médicos que trabalham fazendo resgate, essas coisas. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Você tem que trabalhar fora do Brasil. Vamos ver. Assim, a princípio eu quero ficar perto dos meus pais, né, da minha família, e depois no futuro a gente não sabe assim, né? A princípio eu quero continuar, voltar, tentar revalidar no Brasil, né? Revalidar no Brasil o diploma, trabalhar no Brasil porque ainda compensa trabalhar como médico no Brasil, você é muito bem remunerado, né? Sim, E aí sim. futuramente, No assim, mundo talvez inteiro, exceto na Rússia, talvez, né? aqui não é, aqui não é, aqui não vale a pena. E aí talvez, quem sabe no Surpreendente isso. futuro. É, Muito. é, Ah, eu também não sabia, vim descobrir aqui, assim, que realmente... Porque, assim, aqui tem muita oportunidade. Se eu quisesse continuar fazendo a minha residência aqui, tem muito convite, tem muita porta aberta, os professores convidam, fique, até para essa tem defasagem de médico na Rússia. É a mesma situação do Brasil. As regiões mais isoladas da Mundo Rússia, inteiro, mundo mundo inteiro. inteiro, né? A gente tem essa É. defasagem. Então, assim, eles querem, estão perguntando, quem fala inglês quer ficar para dar aula, porque professor para dar aula em inglês também é difícil, quem quer ficar para trabalhar, mas, assim, independente do valor financeiro, hoje, para mim, é minha prioridade é minha família. Mesmo pagando bem, eu acho que não ficaria aqui. Não ficaria. Porque, na verdade, a Rússia é comunista, né? Assim, entre aspas. E aí, É, quer dizer, existe aí o capitalismo, né? Que é com esses superbilionários e tal, mas é a coisa toda do Estado, né? Pertence tudo ao é, Estado. Talvez por exatamente. isso que as pessoas não ganhem tanto. Exatamente. Então tem um pouco dessa mentalidade ainda, porque ainda são as pessoas que viveram esse período ainda estão em ação, né? Estão no mercado de trabalho. E Uhum. aí essas pessoas têm a mentalidade muito fechada, assim. É muito comum você ver professor defendendo ou expondo o ponto de vista dele em relação a isso. Então, assim, talvez a geração que está vindo, está vivendo um pouco mais de acesso capitalista, que não viveu esse período antigo, da antiga União Soviética, talvez venha com um comentário diferente, mas é um processo que demora muito para mudar, né? Então, assim, a princípio Uhum. não vejo viabilidade de continuar trabalhando aqui, não compensa. Para mim, Uhum. mesmo com remuneração elevada, para mim não, eu acho que não ficaria também. Mas que legal. legal. Muitíssimo obrigada por ter vindo e por Sim, ter com tido essa certeza. paciência. E acho que você poderia ser um bom professor, que você explicou de uma maneira super legal, assim, super fácil de Sim, entender, super gostosa de ouvir. Muito Ah, obrigada por ter vindo. aham. Acho que muito, as muito pessoas que obrigado. Muito inspirador acho que as pessoas a sua história. que estão ouvindo vão se. Por tudo, né? Você é um pouco mais. Tem um pouco mais de idade, mas não desistiu do seu sonho, né? Tudo Uhum. isso é, nossa, muito, muito enriquecedor pra gente ouvir. Com Que certeza. legal. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pelo convite, a oportunidade de compartilhar um pouco a vivência, né? Espero ter conseguido responder aí todas as perguntas. A gente sabe que é um período curto, eu falo assim, essas perguntas assim, são perguntas para você sentar numa mesa e conversar por horas, né? Então a gente tenta É, passar um pouquinho de uma forma sucinta, às vezes a gente esquece algum detalhe ou outro, mas espero que eu possa ter conseguido passar um pouquinho do meu ponto de vista, que é um ponto de vista pessoal, né? Não, eu sempre falo, nunca forme sua opinião baseada no ponto de vista de uma pessoa, né? Procure sempre ver sim, outras, né, para você poder formar sua opinião, mas enfim, sim, é meu ponto de vista Sim. pessoal, né? E é. espero que eu tenha conseguido aí passar um pouquinho para vocês. Cada experiência é única, É né? Assim, único, você teve a sua experiência, eu tenho a minha, né? E exatamente. isso que é legal, né? E é isso que a gente está tentando aqui com esse podcast, Ah, ver que as legal. experiências pessoais mesmo, né? Cada um tem a Aham, sua experiência. Não quer dizer que todo mundo vá ter a mesma experiência, né? Então, mas exatamente. é muito legal, assim, saber coisas básicas que a gente não tinha, eu pelo menos Noção, não tinha né? noção. Aham, Da Rússia sempre é um país fechado, né? muito, Então a gente que tem a imprensa controlada, então é legal saber de alguém que está morando aí, como é que funciona, né? Então, exatamente. É isso, a gente está à disposição aí para conversar com vocês sempre que precisarem também. a gente vai querer que você volte aqui. Quando é que você se forma? Eu vou até final de julho eu já devo ter concluído. Metade de julho, Nossa, final de julho eu já devo ter Logo, concluído tudo. logo. Logo, logo. então logo, Uau. logo você volta aqui para contar pra gente. Depois que se formar, tiver lá instalado lá numa clínica no Brasil, Com o aí maior você volta para prazer. contar. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Sim. Nossa, que legal, tá na última etapa aí. Uhum. Graças a Deus. Não vê a hora de terminar, né? Não vejo a hora. Já Mas vem cá, mas mesmo assim, mas passou rápido, não passou? passou muito rápido.
é um processo que passou muito rápido. Igual a gente fala, né? Eu falei, a gente só se arrepende das coisas que a gente não faz, e se a gente não faz, o tempo passa do mesmo jeito e você acaba não fazendo as coisas. Então, se você tem um propósito, faz, porque o tempo vai passar. Eu poderia estar lá no Mato Grosso, sentado, reclamando de alguma coisa que estava ruim, não fui, não fiz, não tentei. Então, graças a Deus, passou muito rápido, está passando muito rápido, o tempo está voando, e é isso. Já está se formando. Já estou me formando, se Deus quiser. Então, brigadão, né? Obrigado, Obrigado, Robson. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer. E você que está ouvindo, né? Curta, comente e compartilhe, né? O podcast Cidadãos do Mundo volta na próxima semana. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. We're gonna let you go now.